A paz do Senhor, povo de Deus, tudo bem? Vou tentar deixar rapidamente aqui uma reflexão para todos nós. Hoje pela manhã estava refletindo sobre o rei Davi, sobre Salmos, Salmos 23, verso 1, que diz assim: O Senhor é meu pastor, nada me faltará. O rei Davi estava ali falando que o Senhor, o nosso Deus, é o pastor dele, portanto, nada faltaria. Porque ele está relacionando a presença do Senhor, o cuidado do Senhor. Ele não está falando de não faltar nada relacionado a bens materiais, sobre outras circunstâncias, mas ele está falando do próprio Deus estar com ele, né? E do próprio Deus ser o bom pastor, ser o pastor dele. Eu quero trazer rapidamente essa reflexão, né, de quem era o rei Davi, e ainda assim, ele a todo momento, né, quando nós lemos ali, tem várias atribuições, né, de salmos que são escritas por Davi. Quando nós vamos olhar a Bíblia como um todo, né, a Bíblia Sagrada, nós temos 42 livros que faz menção ao rei Davi, né, ou a Davi. E aí nós vemos que ele foi um homem de grandes habilidades e de muitos atributos. O próprio Deus escolheu ele para ser o rei de Jerusalém. Então nós podemos ler Samuel 1 e 2, né, o livro de Samuel 1 e 2, Reis, Crônicas, que nós vamos perceber, né, qual foi a forma que Deus o escolheu para ser o rei sobre Jerusalém. Davi é reconhecido como um homem de valor, músico, poeta, guerreiro. Foi um dos maiores líderes, né? Eu gosto muito da passagem da caverna de Adulão, que há duas referências a isso na palavra de Deus, onde havia 400 homens de espírito desgostoso, endividados, que foram expulsos da sua comunidade, da sociedade qual vivia. E o rei Davi fez com que esses homens fossem reconhecidos, que se tornassem homens valentes, né? E não homens que continuariam desgostosos, né? Então, nós vemos a grandiosidade que foi este homem, né? O rei Davi. E quando nós comparamos, né? Até eu estou falando para mim mesma, estou falando para nós, né? Quantas vezes nós queremos desistir da caminhada, né, juntamente com os irmãos na igreja, porque nós nos achamos superiores a outros. E ainda que a gente não diga, muitas vezes nos passa pelo pensamento, né? E eu tenho certeza que muitos vão se identificar com isso. Puxa, mas fulano, né, nem está preparado, já está lá com o microfone na mão. Fulano acabou de chegar, né? Eu estou há mais tempo, já estudei, conheço a palavra de Deus, tenho experiência. Então, quantas vezes nós queremos ser superiores a outros, né? Mas o Senhor nos convida, nos convoca, que é diferente. Convidar você vem se você quiser. Agora, a convocação você é obrigada a vir, a se colocar nesse lugar e pensar: quem é você? Né? O que você tem de bom? Quais são os seus atributos, né? E nessa manhã o Senhor me levava a pensar, né? Se nós formos olhar, Davi estava se colocando como ovelha. Quando ele fala assim, o Senhor é meu pastor. Ele é ovelha de um rebanho do Senhor. E aí eu quero falar rapidamente sobre algumas características da ovelha, para que nós mesmos possamos refletir e pensar em que lugar nós estamos, né, dessas características da ovelha. A ovelha, ela tem uma visão periférica, ela alcança quase 300 graus, porque ela precisa se proteger, né, dos seus predadores. Na verdade, é uma forma dela enxergar. Só que, no entanto, né, os estudos demonstram que a visão frontal dela é prejudicada. Então, por isso ela precisa da ajuda do pastor. Por isso que ela precisa ouvir a voz do pastor. Então, ela precisa de um ser humano para sua proteção e para ser guiada.
E no nosso caso, nós precisamos do bom pastor, o nosso Deus, para nos guiar, né? Os estudos também demonstram que elas tendem a desviar para riachos por causa da água. Elas vão atrás de água. Mas pode acontecer da sua lã se molhar e ela ficar pesada. E se ela estiver sozinha, se ela saiu do rebanho, ela pode se afogar. Então a ovelha, ela não tem senso de direção, tá? No entanto, alguns estudos demonstram que as ovelhas têm natureza gregária. O que é isso? Elas têm uma sensibilidade, uma certa inteligência e um pouco de memória, porque elas guardam, né, memórias recentes. Alguns estudos apontam que até 2 anos elas se lembram dos outros componentes desse rebanho. Então ela tem essa memória. E até porque é comprovado que elas têm a memória, porque elas reconhecem a voz do seu pastor, aquele que guia elas. Então elas reconhecem. Então elas têm essa memória. Elas são sensíveis. Elas são capazes de diferenciar expressões de outras espécies. Então aqui, quando nós falamos literalmente da ovelha, ela consegue saber quem faz parte do seu rebanho e quem não faz. E quando nós trazemos isso para a nossa vida espiritual, a nossa vida humana, nós precisamos saber diferenciar essas expressões de outras espécies, as expressões de outras pessoas, de outras naturezas, né? Pessoas que servem a outros deuses. Nós precisamos saber diferenciar essas expressões e lembrar de correr para o nosso pastor, né? As ovelhas, no entanto, mesmo elas tendo essa capacidade de memória, de inteligência, de sensibilidade, elas podem se perder por diversos motivos. O primeiro motivo é que elas são extremamente curiosas. Então, se você é uma pessoa curiosa e acha que não conhece o mundo lá fora, porque você foi para Jesus, se casou cedo, se você é homem, mulher, e você tem essa curiosidade de conhecer o mundo lá fora, de conhecer outras pessoas, muito cuidado, porque você pode se desgarrar do rebanho e se perder. Então a curiosidade, ela leva a isso. A distração é uma outra questão também, um outro quesito que as ovelhas se perdem, é a distração. Hoje, quantos de nós estamos distraídos no nosso relacionamento com o cônjuge, distraídos no nosso relacionamento com a nossa igreja, com o pastor da nossa igreja, com a liderança da nossa igreja? Quantos de nós estamos distraídos em pensamentos que não agradam, que não louvam a Deus? Mesmo dentro da igreja, no horário do culto, não precisamos nem de ferramentas como o celular, como a conversa paralela na hora do culto, porque a nossa própria mente pode nos distrair. E é isso, precisamos voltar, né, e ouvir o nosso pastor. Uma outra distração, também um outro motivo, é o medo. As ovelhas, elas são extremamente medrosas. Elas são medrosas. Eu sempre digo que o meu maior medo é sentir medo, porque o medo paralisa. O medo nos faz deixar de ter fé, de confiar em Deus, em saber que Ele é soberano e que Ele está no controle. O medo faz isso, o medo, ele não é do Senhor. O que é do Senhor é o temor a Deus e obediência a Deus e às autoridades. Agora, o medo em si, ele não é do Senhor, porque o medo, ele paralisa. O temor nos faz andar conforme aquilo que Deus quer que nós andemos. O respeito às autoridades faz com que a gente ande na lei, ainda que seja a lei do homem, né? Então, o medo é aquele que paralisa. Então, elas também. E quando isso acontece, a ovelha precisa achar uma forma de voltar a ouvir a voz do seu pastor, a fazer parte do rebanho. Nós, a igreja do Senhor, somos o rebanho do Senhor.
E para finalizar aqui, as fraquezas da ovelha, elas se revelam na fome, quando há falta de pastagem. E aqui nós queremos falar sobre o alimento espiritual, sobre o alimento físico, que é aquele que alimenta o nosso corpo, do alimento emocional. Nós sempre nos esquecemos que nós somos compostos por 3 itens, né? Ou 3 características ou espécies, né? Nós somos corpo físico, alma e espírito. E a nossa alma é aquela que sente as emoções. Então nós precisamos desse alimento também. E o alimento espiritual é o fazer parte do povo de Deus, orar, jejuar, ler a palavra de Deus, ouvir a palavra de Deus, ir para a igreja, ter comunhão com a igreja. Isso é um alimento para todos nós, que muitos estão deixando de fazer isso, e não quero que um simples vídeo faça isso na vida de alguém. Não troque assistir um vídeo por ir até a igreja, que você tem comunhão com a igreja, com o rebanho do Senhor. Elas também, a fraqueza da ovelha se manifesta no perigo de morte. Então, quando nós corremos perigo de morte, nós nos lembramos que nós temos um pastor, mas nós não deveríamos correr esse perigo de morte. Não precisamos estar afastados do rebanho para ter esse perigo de sermos atacados por um lobo e estarmos sozinhos em um pasto, sem ninguém para nos defender. Precisamos estar juntos. E também se revela na perda de segurança. Não há lugar mais seguro do que nos braços do Pai. Não há lugar mais seguro do que embaixo da proteção das mãos do Pai. O nosso Pai, o nosso Deus, aquele que nos criou, nos separou, nos chamou, nos convocou para sermos filho dele. Esse é o lugar de segurança. E por fim, quero chamar, a atenção nossa, enquanto mães, pais, líderes, pastores, obreiros, diáconos, presbíteros, nós precisamos entender que precisamos oferecer qualidade de vida para as ovelhas. Quem são as minhas ovelhas enquanto mãe? Os meus filhos, ou o meu filho, no meu caso. Você pai, você marido, você tem as suas ovelhas dentro da sua casa. Às vezes eu fico triste ouvindo algumas pregações dizendo assim: a mulher tem responsabilidade de ser a coluna, a mulher tem responsabilidade de educar os filhos, a mulher é responsável porque Jesus chamou para ser responsável pela casa. Estamos colocando essa responsabilidade sobre os nossos ombros, mulheres, mas nós sabemos que a responsabilidade pelo lar, é o cabeça da casa, é o homem. E o homem precisa voltar a essa posição, precisa assumir essa posição. Nós precisamos de homens corajosos. Agora vamos voltar lá em Davi. Peçam ao Senhor essa coragem, peçam ao Senhor o discernimento, a sabedoria, para que esses homens não percam mais o seu rebanho, que é a sua casa, a sua família. Mas voltando aqui, vamos voltar à questão da qualidade de vida. Precisamos oferecer alimento saudável, precisamos oferecer abrigo, precisamos oferecer voz de direção, precisamos oferecer aquilo que o Senhor tem para nos dar. E para fechar, encerrar aqui, eu quero ler João, no livro de João, capítulo 10, versículo 27 a 29, que diz assim: o próprio Senhor diz, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna. Quem segue a voz do pastor terá a vida eterna. Jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. O Senhor diz que nós não iremos perecer e que ninguém vai nos tirar da mão dele, a não ser você mesmo que queira sair debaixo da mão do Senhor. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Olha o poder do Senhor. Para encerrar, queridos irmãos,
Escolham ouvir a voz do pastor, escolham ficar neste abrigo, escolham receber este alimento. E para quem ainda não entendeu, há mais de 50 apontamentos sobre a ovelha na palavra de Deus, comparando a nós. Então vamos ser mais ovelhas. Amém? Fique com Deus.